Oi, bem-vindos ao canal Hope Blue. Hoje eu vou falar para vocês sobre o ano de 2020. E não levem tanto pro lado pessoal, porque é um canal, né? Hope Blue, e eu sou escritora, então se eu inventar umas histórias aqui ou ali, não se sintam intimidados. 2020 foi um ano diferente. Eu ainda trouxe aquela carga do garoto do ego elevado para esse ano e tive que terminar contando para a namorada dele a verdade. E eu não me sinto honesta com isso, mas foi a única forma que eu encontrei de me livrar dele. E sim, funcionou. E é claro que até hoje eu ainda penso sobre o assunto e me sinto alguém indigna porque eu cometi erros, mas eu peço desculpas e espero que a garota esteja feliz também, mas que, sei lá, eu me libertei disso. Eu acho que às vezes a gente se liberta. E garoto do ego elevado, obrigada por me dar aquele tapa. Sério, muito obrigada. Naquele tapa eu descobri quem você era e a pessoa que eu não queria na minha vida. E eu não queria ser aquela garota. Quando eu fiquei meio desacordada e eu acordei de novo, eu percebi que tudo aquilo era tão vazio e tão sem a mínima noção possível que eu quis seguir outro caminho. E sim, foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor escolha que eu fiz. Porque eu digo para todas as garotas, para todos os garotos, se alguém te bater ou demonstrar qualquer tipo de agressão, seja psicológica, ou seja de ameaça, seja de intimidação, não se deixem intimidar. Façam as suas escolhas e sigam em frente. Firme na sua decisão, entendeu? Porque isso muda vidas, muda as escolhas, tudo. E as pessoas dizem, mas aquelas meninas apanham até, não sei o que, papapá. Cara, não precisa ir na polícia, não precisa de nada. Escolhe o seu caminho e cai fora. Quando vê que a coisa dá encrenca, cai fora. E foi o que eu fiz. Então, 2020 foi uma divisória de rios muito grande. Eu tinha conseguido outro emprego, que infelizmente também não deu certo. 2020 veio uma pandemia, né? Então o pessoal começou a dispensar, então foi um caos. Mas como eu tinha me organizado, assim, até financeiramente e psicologicamente, eu consegui ficar alguns meses sem trabalho e até eu consegui um outro trabalho também. Então, assim, eu passei por uma escola de inglês e depois eu fui trabalhar na farmácia, de um biquinho aqui, outro ali, e foi o que eu fui conseguindo, né? E eu agradeço toda a experiência, conheci pessoas novas, seja na escola de inglês, seja na farmácia, que eu aprendi muito sobre medicamentos. Uma época que tinha gente na minha família sofrendo de ansiedade, síndrome do pânico, enfim. E eu também, de certa forma, porque acaba quando você entra em uma pandemia, você começa a ter crises de ansiedade. Isso é super normal, gente. E não se julguem se alguém falar, mas você tá indo no psicólogo, tá indo no psiquiatra, Cara, se cuida, pelo amor de Deus, e não fica olhando em redor o que as pessoas falam ou deixam de falar. Se cuidem, entendeu? Procurem ajuda, e 2020 não foi um ano fácil, não foi, e eu sempre vou me lembrar dele, mas foi um ano, assim, que eu conheci alguns advogados, inclusive um que era até compromissado. Eu até fiz uma sacanagem com ele, porque ele começou a me sacanear, eu descobri que ele tinha namorada, tudo, então, assim, não fiquei com ele, nada, mas a gente acabou que teve uns mal desentendimentos por causa disso. Conheci um outro advogado também que me ensinou a ter escolhas, eu acho que isso.
Eu acho que a gente também não teve nada, gente. Então, desses três eu não tive nada com eles. Mas eu aprendi muito, cada um passou por mim e me ensinou. Um me ensinou que a minha promessa de manter fidelidade às minhas coisas, a ser honesta, valia a pena, entendeu? Que era a questão dele ter namorada e eu não me envolver nisso, eu caí fora. E o outro caso foi que o cara falou assim pra mim que tava solteiro, depois eu descobri que ele tava meio enroscado também com a menina. E só que ele me ensinou a ter escolhas, a fazer as coisas do jeito que eu acreditava ser o certo, sabe? A ter planos, a pensar no futuro. Então eu acho que, por mais que ele fosse mais novo, tudo, mas ele me deu uma visão mais concreta sobre as coisas. E o outro, que também era muito racional, apesar das molecagens tudo, mas eu aprendi muita coisa de tecnologia com ele e tudo. Então, assim, foram três caras que passaram na minha vida naquele ano e que foram muito importantes para mim. Então, assim, eu me sinto muito orgulhosa por essas pessoas que passaram. Então, assim, eu não saí com elas, mas elas me ensinaram tanta coisa, assim, em relação a tudo, que eu agradeço. Conheci uma amiga, né, na farmácia também, muito legal, assim, apesar dela ser maluquinha, o que as pessoas chamam de garota do mundo, né? Ela fazia tudo o que eu jamais faria na minha vida, não naquele momento, não é a minha praia. Mas ela me ensinou a questão de liberdade, de enfrentar a vida, de ser uma sobrevivente. E eu aprendi muito com o pessoal da farmácia, foi bem legal, né? Então, assim, eu tive que vivenciar todas essas experiências. E eu tive que aprender muitas coisas com os meus pais, com a minha família, porque quando você vive uma pandemia, você se aproxima deles, porque eram as pessoas que estavam mais próximas, então eu passei muitos apertos com eles, muitos apertos mesmos, sabe? E eu fiquei num ponto ali de 2020 que o isolamento foi bem complicado, sabe? Mas como eu já era uma pessoa que ficava muito fechada, tudo, acabou que eu tive que me reinventar, né? Então, assim, eu acredito que foi até bem. Eu fui até bem em relação a essas coisas e eu fico feliz porque eu amadureci bastante. Então, 2020 foi um ano assim que eu quase fiquei com o cara, mas não fiquei literalmente. E acho que nem posso colocar isso na minha cota, né? Mas coloco, né? Mas enfim, tô feliz. Assim, apesar de tudo, mas não foi um ano tão conturbado quanto 2019. Mas eu acho que foi um ano de amadurecimento. E eu agradeço pela família, que no geral não ficou doente, assim. Então, assim, eu fico agradecida, sabe? Eu espero que as coisas venham a ficar no seu devido lugar. E acho que é isso. Assim, em relação a profissional, eu tava meio perdida em 2020 por conta também, falta de financeiro também, gente. Muito complicado quando você fica trabalhando para os outros em carga horária muito pesada. E aí não deu para pensar, para sonhar muito. Mas eu vivi da forma que deu. E muito obrigada. 2020 foi um dos anos que eu mais aprendi. E aprendi muito.